Professora Valdiana Gomes, com mais uma videoaula para vocês, nossa aula, né, nosso vídeo em tempos em aula remota, tá certo? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Então, a indicação da nossa aula de hoje, né, como sempre, a sua agenda, o livro de português e linguagens, nossa gramática, para que você possa aí acompanhar bem a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Antes, né, de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos fazer a nossa acolhida. E eu gostaria de ler com vocês a mensagem de hoje, que acredite em você. Né? Você não precisa seguir na mesma direção das outras pessoas, seja diferente, faça as coisas diferentes. Não é porque uma pessoa faz determinado trabalho de uma forma que você precisa fazer da mesma maneira, certo? Procure maneiras diferentes de fazer o mesmo trabalho de uma forma mais rápida e eficiente. Faça a diferença onde quer que você esteja. O sucesso se conquista nas pequenas coisas, tá bom? Essa é a indicação da nossa aula de hoje, tá bom? A gente começa com a correção de atividades da página 65 e 66, né? Do livro de português de vocês, português e linguagens, tá bom? Em seguida, a gente vai para uma orientação, né, das orações subordinadas adverbiais, tá certo? E a gente vai iniciar com a gramática de vocês na página 92 a 100. Então, vamos começar, né, a nossa indicação da aula de hoje, fazendo a correção na página 65 e 66. Espero que você esteja aí com sua agenda, esteja tudo em dia, tudo organizado. E vamos ao que importa. Página 65 começa com a indicação semântica e discurso, tá certo? E diz assim: leia o anúncio ao lado e responda as questões 1 e 2. No enunciado principal do anúncio, há uma oração subordinada, né? Então, ele não está lhe perguntando, ele já lhe dá essa afirmativa. A, identifique-a e classifique-a. Aí você volta aí, né, para essa imagem, o anúncio, conforme a indicação da questão. Aí você vai relacionar um dos princípios que a gente reconhece esse sentido da oração subordinada é iniciar com o pronome relativo. Então, você volta lá para o anúncio e você procura essa informação. Com o que você se depara? Né? Você se depara com que meus filhos se tornarão. Então, a gente consegue encontrar, tá certo? Essa oração subordinada. Que meus filhos se tornarão. E a gente vai classificar como oração subordinada adjetiva restritiva, tá certo? Aí ele pergunta no item B. Qual é o antecedente do pronome relativo que? Aí o que vem antes do relativo que? O que a gente vê lá? Eu me preocupo com o adulto que meus filhos. O que vem antes desse que? A palavra adulto. Né? Qual é a função sintática do pronome relativo que? Ela vai ter uma função de objeto direto, certo? A propósito do anúncio, responda. Qual é o produto que ele promove? A revista Cláudia, né? Tá aí na indicação, tá certo? Bem lá embaixo. Você e Cláudia mudando o mundo, um dia de cada vez, né? Considerando-se a linguagem não verbal, a que público o produto se dirige preferencialmente, tá certo? Atente a esse detalhe dessa colocação nessa pergunta. Ao público feminino, não é verdade? Pois a mulher está grávida, tá certo? E além disso, a revista é voltada para o público feminino, tá bom? C. Que efeito de sentido resulta do fato de a palavra filhos estar grafada com letras grandes e em negrito? O fato de dar destaque à maternidade e a preocupação com o futuro e a formação dos filhos, tá certo? Adultos de amanhã. Além disso, produz o efeito de chamar a atenção das mulheres que são mães. Professora, a resposta ficou muito grande, então você organiza da melhor forma, mas tem que conter na sua resposta essas orientações. O efeito de dar destaque à maternidade, a preocupação com o futuro e a formação dos filhos, tá certo? Que são os adultos do amanhã, né? De amanhã. Além disso, produz o efeito de chamar a atenção das mulheres que são mães, tá bom? Por que a imagem da mulher reforça o conteúdo da mensagem verbal? Porque a mulher está grávida, né? E simbolicamente representa todas as mulheres que se preocupam com o futuro de seus filhos. Aí agora, responder a terceira questão, você tem que ler, né, ainda continuando na página 65, a tira. Tá certo? Filha, sábado é seu aniversário. Convide os rapazes do bairro que você namorou para virem comer um bolinho aqui em casa. Puxa, pensei que tivesse falado que eram só os que você tinha namorado.
No primeiro quadrinho, a sugerir que a Aline faça uma festa de aniversário, a mãe emprega uma oração adjetiva. A. Identifique e classifique essa oração. Aí, ó, que você namorou. Né? Que você namorou. Então, é a oração adjetiva restritiva. Restringe essa ideia. Né? A oração adjetiva acompanha um antecedente, um substantivo anteriormente expresso. Certo? Qual é o antecedente da oração que você namorou? Então, o que antecede? A palavra rapazes. Por que não consideramos o substantivo bairro como antecedente da oração adjetiva? Porque a Aline não namorou o bairro, e sim os rapazes do bairro, né? Só explicando aí porque você poderia não ter entendido. No segundo quadrinho, a mãe surpresa reclama do número de convidados. Tá bom? A. Analisando a fala da mãe de Aline, no primeiro quadrinho, você diria que ela tem razão em reclamar? Justifique sua resposta. Sim, pois ela empregou uma oração adjetiva restritiva com a finalidade de restringir o número de rapazes convidados. A ênfase dada à palavra só no segundo quadrinho reforça o que ela pretendia dizer, sim ou não? Sim, pois a palavra só tem um sentido também de restrição, tá bom? Caso a intenção dela fosse sugerir à filha que convidasse todos os rapazes do bairro, de que forma o texto do primeiro balão deveria ser escrito? Como essas alterações deveriam ser marcadas na fala? Aí você vai colocar a oração adjetiva deveria estar entre vírgulas, importante, que na fala seriam marcadas com pausas, verdade? Aí a gente vai para a página agora 66. O humor da tira está na reação da mãe de Aline diante da quantidade de namorados da filha. A. Que avaliação ela fazia a respeito dos namoros de Aline? Então, pela fala da mãe, dá a entender que ela achava que a filha havia tido poucos namorados. O que ela descobre nessa festa? Que ela já teve muitos namorados, né? O oposto do que ela havia imaginado. Considerando-se que a finalidade de uma tira é criar humor, qual é a importância das orações adjetivas na construção desse texto especificamente? As orações adjetivas são responsáveis pela relação de generalização, o todo, e restrição, a parte, em torno da qual o humor da tira foi construído. Da ideia do restringir e do que atingiu, né, conforme o texto mostrou. Você já aprendeu que podemos evitar repetições e explicar as ligações entre ideias por meio do emprego de pronomes e conjunções. Outro recurso para construir textos com coesão é fazer uso das orações adjetivas. Reescreva o texto seguinte, tornando claro, coeso e enxuto. Para isso, elimine as repetições, empregando orações adjetivas, pronomes e outros elementos que achar adequados. Aí, a gente vai ter, né, como sugestão, você pode ter feito o seu, mas a gente vai só pincelar aqui uma sugestão para você, tá certo? Conheci 2 irmãos, um garoto e uma garota, tímidos, magrelos e meio desajeitados, que se mudaram recentemente para a nossa cidade e estão na minha classe. No começo, ninguém lhes deu muita atenção. Hoje, na aula de computação, eles, que entendem muito do assunto, são feras, deram um show e deixaram a turma toda boquiaberta. E eu fiquei caído pela garota. Ai, meu Deus, tomara que eu seja correspondido. Então, de novo, né, ó, conheci, desculpem, 2 irmãos, um garoto e uma garota, vírgula, né, tímidos, vírgula, magrelos e bem desajeitados, vírgula, que se mudaram recentemente para a nossa cidade e estão na minha classe. No começo, vírgula, ninguém lhes deu muita atenção. Hoje, vírgula, na aula de computação, vírgula, eles, aí entre parênteses, né, que entendem muito do assunto, são feras, deram um show e deixaram a turma toda boquiaberta, ponto final. E eu fiquei caído pela garota. Ai, meu Deus, tomara que eu seja correspondido, tá bom? Então, essa aí é a nossa correção, tá bom? E eu peço agora que você pegue comigo sua gramática, tá certo? Lá na página 92, tá bom? Para que a gente possa fazer todas as orientações dessa aula dessa semana, certo? Então, página 92, da sua gramática, muito bem, junto comigo, tá certo? E vamos às orientações, né, que a gente tem
para a aula de hoje. Nós já fizemos a correção e a gente vai ter aí as orações subordinadas adverbiais, tá certo? Elas desempenham a mesma função da adjunta adverbial, tá certo? Oracional, da oração principal. Funciona, mas acrescentando o que, professora? Ela vai acrescentar uma circunstância de tempo, uma condição, comparação, finalidade. Então, a oração subordinada adverbial temporal, ela vai, por definição, né, indicar circunstâncias de tempo. A conjunção subordinada adverbial temporal, quando? Quando uma compra é motivada por impulso, simboliza tempo e dinheiro jogados fora, né? Aí a gente tem esse exemplo. Aí exerce as funções próprias de um advérbio. É muito importante que você relacione isso, que você entenda essa relação, tá certo? E ela vai ter também uma classificação. Elas vão se classificar, né, em causal, concessiva, né, causa concessiva, condição, final, comparação, temporal, conformativa, proporcional e consecutiva. E você vai entender essa relação da subordinada. Ela vai depender da oração principal para essa relação de subordinação. E assim como nesse período nós estudamos adjetivas, mas agora vai ter o valor próprio do advérbio, tá certo? Na época da seca, muitos animais morrem porque ficam famintos. Aí nós temos, como eu falei anteriormente, a oração principal. Na época da seca, muitos animais morrem porque ficam famintos. Olha aí, a oração porque ficam famintos apresenta 3 características importantes. Por que ficam famintos? É subordinada, porque funciona como termo que se refere a outra oração. Perceba. É adverbial, porque exerce função típica de advérbio. E é causal, porque expressa uma circunstância de causa, certo? Então, perceba, é subordinada, porque funciona como termo que se refere a outra oração, precisa da outra oração, só faz sentido se tiver a outra oração. É adverbial, porque exerce função típica do advérbio, né, de advérbio, tá certo? E é causal, porque expressa uma circunstância de causa. Olha aí, ó. As orações subordinadas adverbiais. Gritou como se fosse um louco. Como, né? Comparação. Quais são os outros, né? Que a gente pode também classificar? Como, assim também, bem, como, né? A sessão foi suspensa porque faltou energia elétrica. Causa. Como, porque, uma vez que, já que, visto que, pois que, dado que, por quanto. Choveu tanto que o rio transbordou, né? Consecutiva, de tal modo que, de tal maneira que, tanto que, tão que, certo? As orações subordinadas adverbiais, ele não precisa de microfone para que todos o ouçam. Que, a fim de que, para, vai ser o quê? Final. Assim que chegou em casa, ligou a televisão. Temporal, quando, apenas, enquanto, logo que, assim que, sempre que, desde que. Quanto maior for a altura, maior será o tombo. Ela é o quê? Proporcional. Que outras expressões a gente vai poder ter como função de advérbio? À medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, tá certo? Conformativa. Consoante, né, garante a Constituição, todos têm direitos iguais. Como, conforme, consoante e segundo. A menos que me peçam desculpas, não conversarei com vocês. É a condição colocada, imposta, né? Que outras a gente também vai poder classificar se, a não ser que, a menos que, salvo se, contanto, desde que, caso. Ainda que comprovem, não acredito em vocês. Concessiva, né? Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, não obstante, por mais que, certo? Então, agora, né, a gente vai para a página 92, tá certo? Da sua gramática, para a gente poder, né, resolver algumas questões junto comigo, tá certo? Rapidinho, né, para que não fique... Vai ser resolução junto comigo. Pegou sua gramática, deu tempo, então vamos lá. Vamos construir o conceito conforme nós explicamos agora. Olha, mãe, eu vou deixar todas as minhas roupas de manhã na escada. Assim de manhã, eu apenas corro de cueca, deslizo a escada abaixo a toda velocidade. Se eu mirar direito, entro direto na calça, enquanto eu coloco minha camiseta e aqui embaixo vou estar vestido para a escola. E se você colocar meu cereal na escada também, eu vou
poder acordar 30 segundos antes do ônibus chegar. Aí a mãe dele, né, escuta e diz, esquece, Calvin, né? Na tira, Calvin explica suas ideias à mãe e tenta persuadi-la porque tem um objetivo maior, revelado no último quadrinho. Qual é esse objetivo, pessoal? Poder dormir o máximo possível, né? Então, acordando apenas 30 segundos antes de o ônibus chegar. Pela resposta da mãe de Calvin, é possível dizer que ele a convenceu? O que vocês acham? Ele fazendo a leitura da imagem? Não, né, pessoal? A resposta é não. Você já sabe que cada verbo ou locução verbal corresponde a uma oração. Observe o seguinte trecho da fala de Calvin no terceiro quadrinho. Se eu mirar direito, entro direto na calça enquanto eu coloco minha camiseta. Identifique as formas verbais desse trecho. Aí você vai lá, as formas verbais. Mirar, entro, coloco. Certo? Mirar, entro, coloco. Quantas orações há nesse trecho? A gente já, né, só lendo Humberto, né? 1, 2, 3. Há 3 orações. Mirar, entro e coloco. No mesmo trecho da tira, citado na questão anterior, as orações relacionam-se entre si por meio das conjunções se e enquanto. Considerando o papel de elemento de coesão desempenhado pelas conjunções, assinale a alternativa na qual são indicados os sentidos que, respectivamente, essas conjunções exprimem no período. Item A, finalidade e tempo. B, comparação e condição. C, condição e tempo. D, tempo e finalidade. A gente volta lá, se, enquanto. Se, condição, enquanto, tempo. Então, o item correto qual é? Item C. Então, a questão número 3, o item que responde a questão é o item C. No último quadrinho, Calvin faz uma proposta à mãe e utiliza uma construção semelhante à do quadrinho anterior. Identifique na fala de Calvin no último quadrinho. A. Os verbos e as locuções verbais que compõem o período. Aí, colocar, vou poder acordar e chegar. De novo. Colocar, vírgula, vou poder acordar, vírgula, chegar. A conjunção que liga as duas primeiras orações e o sentido por ela expresso. Se. Esse se, ele vai dar a ideia expressa de quê? De condição, né? Se, certo? Então, para sua resposta, você vai colocar expresso o sentido de condição, né? Coloque isso aí. Expresso o sentido de condição. Aí, vamos lá. Assinale a opção que melhor relaciona o uso das construções subordinadas analisadas nas questões anteriores ao objetivo que Calvin tem em vista de explicar suas ideias à mãe. Primeiro, Calvin utiliza a conjunção condicional se e expressões adverbiais de tempo porque essas são construções simples, típicas da fala infantil, mais acessível a uma criança. O que vocês acham? Vamos para o segundo. Calvin é uma criança e ainda não sabe muito bem construir períodos com orações subordinadas. Portanto, não utiliza adequadamente as conjunções e as expressões adverbiais em sua fala. O que vocês acham? Último, né? A última opção. Calvin utiliza a conjunção condicional se e conjunções e expressões adverbiais de tempo, porque está imaginando a situação hipotética em que possa dormir um pouco mais pela manhã. Então, né? A quinta questão, a gente vê que é típica da fala infantil, não é verdade. A segunda opção, as conjunções e expressões adverbiais em sua fala, também não. Então, a gente vai ter como resposta correta. Calvin utiliza a conjunção condicional se e conjunções e expressões adverbiais de tempo, porque está imaginando a situação hipotética, né? Claro que foi tudo no plano da hipótese, ele estava tentando organizar isso com a mãe dele, em que possa dormir um pouco mais pela manhã. Entendido? Então, o item que responde à questão número 5 é o último item, tá bom? E aí a gente faz uma retomada, né? Na fala de Calvin, no terceiro quadrinho, temos um período composto por subordinação, certo? Veja a classificação das orações do período. Aí ele bota aí, né? Se eu mirar direito, eu entro direto na calça enquanto coloco minha camiseta. As orações subordinadas poderiam ser substituídas por os adjuntos adverbiais, preste atenção, o que transformaria o enunciado em um período simples, olha aí. Com a boa mira, entro direto na calça, simultaneamente a colocação da minha camiseta.
Veja agora a correspondência, isso acompanha comigo na gramática na página 94 para você entender melhor, tá certo? Veja agora a correspondência entre os dois períodos e compare a classificação dos termos que completam os verbos no período simples com a classificação das orações subordinadas do período composto. Aí, o que você vai observar? Você vai observar que as orações, se eu mirar direto, enquanto eu coloco a minha camiseta do período composto, são dependentes didaticamente. Uma depende da outra para existir, para fazer sentido, tá certo? Porque equivalem a adjuntos adverbiais da forma verbal entro. Por isso, são orações subordinadas, porque elas dependem da oração principal. As orações, se eu mirar direito, e enquanto eu coloco minha camiseta, correspondem respectivamente aos adjuntos adverbiais, tá certo? Com uma boa mira de condição e simultaneamente a colocação da minha camiseta, que é de tempo. E do período simples, por isso são denominadas respectivamente oração subordinada adverbial condicional e temporal. Aí, para concluir, o que a gente conclui? Que a oração subordinada adverbial, no ano, é aquela que tem valor de advérbio ou de locução adverbial, como já foi dito antes, e exerce em relação ao verbo da oração principal a função de adjunto adverbial, certo? Sua missão agora, né, da continuidade, né, você vai fazer a 95, a 96, até a 100, certo? Leiam, pontuem, tirem dúvidas, tá certo? Qualquer dúvida, só entrar em contato que a gente vai estar esclarecendo. Um abraço carinhoso, resolvam atividades, boa sorte e até a próxima aula.